A credibilidade está no ar. Apresentação de Carlos Eduardo Pessoa e Ítalo Bianco. Confira os destaques desta sexta-feira, 11 de agosto de 2017. No Amazonas, líder de facção criminosa volta a cumprir regime disciplinar diferenciado em presídio federal. TRE Amazonas define horário eleitoral para segundo turno da eleição suplementar. Eleitor que não justificar voto por 3 vezes consecutivas pode perder o título. Estoque de sangue do tipo negativo está abaixo do ideal no Hemoan. Região de Tabatinga e Benjamin Constant está em alerta máximo contra a febre aftosa. E no esporte, seleção brasileira vai fazer treino aberto ao público na Arena da Amazônia em setembro. Em Manaus, a previsão para esta sexta-feira é de tempo nublado a parcialmente nublado. A intensidade do vento vai ser fraca e a temperatura vai ter mínima de 25 e a máxima de 34 graus. As informações são do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. E o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, se reuniu ontem com representantes do Ministério Público do Estado e Superintendência Municipal do Transportes Urbanos, SMTU. O objetivo foi de tratar dos elevados números de assaltos dentro dos ônibus e discutir estratégias para diminuir esses índices. Uma das medidas para a diminuição dos índices de assaltos dentro dos coletivos é o pagamento da tarifa apenas com os cartões Passa Fácil, pois evita que o cobrador acumule dinheiro na catraca, conforme o Sinetran. Segundo levantamentos dos órgãos de segurança, é o principal atrativo dos criminosos. Segundo o advogado do Sinetran, Fernando Borges, esse tipo de pagamento vai trazer segurança tanto para os colaboradores quanto para os usuários. Uma nova reunião ficou marcada para o próximo dia 11 de setembro, onde espera-se a presença dos órgãos de segurança pública e do município e um acordo para que as medidas sejam implantadas. Bem, os fiscais da Visa Manaus visitaram ontem salões de beleza na zona centro-sul para verificar a documentação de liberação para atuar nas atividades, assim como as condições de higiene e os processos de esterilização do material utilizado durante todo o processo realizado pelos estabelecimentos. As ações representam o início de uma propagação mais intensa de boas práticas em vários segmentos de atuação, como na prestação de serviços e venda de produtos que estão sob a fiscalização da Visa Manaus. Segundo a diretora da Visa Manaus, Eunice Mascarenhas, a blitz nos salões de beleza é educativa e os fiscais distribuem um manual de beleza com saúde. Orientando, distribuindo o manual, dizendo o quanto é importante a observância da legislação, a observância dessas boas práticas para que haja uma promoção da saúde, tanto dos consumidores do serviço, como do próprio colaborador do salão que desenvolve as atividades, porque quando eles não se protegem, eles correm risco de contrair doenças como hepatite B, C, fungos, essas micoses em geral, que pode ser tanto no couro cabeludo como nas unhas. Então, assim, a gente tem todo um olhar essa semana para as atividades educativas em comemoração a essa Semana da Vigilância Sanitária. Na ação realizada na quarta-feira, batizada de Operação Festas Populares, os fiscais avaliaram se os donos de restaurantes e lanchonetes estão colocando em prática as orientações recebidas durante capacitação sobre o cuidado e manipulação de alimentos comercializados durante o 61º Festival Folclórico do Amazonas, na Ponta Negra. 5h34 e vamos diretamente às ruas da cidade de Manaus conversar com Yolanda Mendes, que traz informações sobre uma operação chamada Déjà Vu. Bom dia, Yolanda. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carlos, ouvintes da Rádio Rio Mar. Vamos começar essa sexta-feira falando sobre uma operação que aconteceu ontem em Manaus, uma operação realizada pelo Ministério Público e também pela Polícia Federal, pelo Ministério Público do Estado do Amazonas. Essa operação teve o objetivo de combater um esquema criminoso que, segundo o Ministério Público, desviou mais de R$1 milhão em recursos do Amazonas destinados a ações sociais na área do esporte. Um dos suspeitos de envolvimento no esquema é o ex-deputado estadual Wilson Lisboa e também a Associação de Saúde São Sebastião, que, segundo o Ministério Público, era usada para recolher as verbas.
4 mandados de busca e apreensão de documentos foram cumpridos em 4 diferentes endereços aqui na capital. Um aconteceu na clínica médica do nome de São Sebastião, localizado lá no bairro Manoa, na Zona Norte, e 3 endereços de pessoas ligadas à entidade. A operação está sendo coordenada pelos membros do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, com apoio das equipes da Polícia Civil. Essa operação já tinha acontecido no ano passado. Realmente seria para combater aí esse desvio desse dinheiro, e agora uma segunda fase da operação, por isso que ela recebeu o nome de Déjà Vu. O objetivo foi reunir esses documentos para reforçar a denúncia criminal contra os envolvidos pelos crimes de peculato, falsidade ideológica e também falsidade documental. Além do ex-deputado, também listam como suspeitos, segundo o Ministério Público Estadual, o Júlio César Soares da Silva, o Sebastião Ferreira Souza, Terezinha de Jesus Melo Lisboa e o Asdrubal Melo Lisboa. Todos eles, incluindo o ex-parlamentar, foram condenados no último dia 28 de julho por improbidade administrativa e também pelo mesmo esquema criminoso, e foram obrigados a ressarcir o Estado em mais de R$126 mil. As investigações da Operação Déjà Vu, elas seguem sob segredo de justiça. Esse esquema começou a funcionar a partir de uma emenda parlamentar aprovada ainda em 2009 pelo ex-deputado Wilson Lisboa na Assembleia Legislativa do Amazonas. A emenda, ela determinava a destinação de recurso de R$800 mil através de um convênio entre uma Secretaria de Esporte do Estado e a Associação de Saúde São Sebastião. Com esse dinheiro, a associação, ela deveria desenvolver projetos sociais na área esportiva com crianças e adolescentes aqui da Zona Leste de Manaus. Mas não foi isso que aconteceu. A fundação, ela não desenvolveu nenhum tipo de projeto social e acabou desviando para firmas esse dinheiro e para empresas com outras finalidades ligadas ao ex-deputado Wilson Lisboa. Esses recursos seriam para beneficiar crianças em relação ao esporte, enfim, mas nada disso aconteceu. Infelizmente, é uma vergonha, tanto para esse ex-deputado como também para essas pessoas que estão sendo investigadas pelo Ministério Público Estadual e também pela Polícia Civil. Pegaram todo esse dinheiro, desviaram esses recursos que deveriam ser utilizados para práticas no esporte, para desenvolver, para ajudar essas crianças que nós sabemos que na Zona Leste de Manaus precisam realmente, e foi um dinheiro todo desviado. E o Ministério Público continua essa investigação junto com a Polícia Civil. Ítalo e Carlos. Infelizmente, o dinheiro público sendo utilizado da pior forma possível. Bem, a partir das 2h da tarde deste sábado, o centro histórico da cidade passará por interdições temporárias no entorno do Paço da Liberdade, antiga sede da Prefeitura de Manaus, na Praça Dom Pedro II. As mudanças ocorrem durante a realização da 4ª edição do projeto Passo a Passo, que vai acontecer agora nesse sábado e domingo, nos dias 12 e 13. A rua Governador Vitório estará interditada no trecho entre a rua Padre Gislande e a Visconde de Mauá. O motorista que seguir pela Luiz Antoni em direção ao Paço da Liberdade deve obrigatoriamente dobrar à esquerda na Padre Gislande, que fica atrás do Colégio Dom Bosco, seguindo em direção à Avenida Epaminondas. Após o encerramento do evento de sábado, o trânsito vai ser liberado. As interdições serão retomadas às 2h da tarde de domingo. E nos 2 dias de evento, o trânsito de veículos de passeio vai ser permitido excepcionalmente na Avenida Epaminondas, a partir da rua Leonardo Malcher até a Avenida 7 de Setembro. O Manaus Trans alerta que é proibido o estacionamento nessa via. Os moradores das ruas incluídas no perímetro interditado podem acessar as residências pelas ruas Frei José dos Inocentes ou Visconde de Mauá. E as unidades de saúde e educação da comunidade Cuieiras, localizada no quilômetro 15 da BR-174,
vão passar por revitalização. O prefeito em exercício, Marcos Rota, visitou a Unidade Básica de Saúde Rural Nossa Senhora Auxiliadora e a Escola Municipal Ivan Júnior Saraiva de Barros. Atendendo uma solicitação da comunidade, uma área muito importante. Então nós estamos aqui hoje com todos os técnicos da prefeitura, engenheiros, com a Censa. Vamos trazer em breve também, envolver a CEMED, porque aqui tem uma escola do município que também precisa sofrer um processo de revitalização. E assim, conversando com a comunidade, ouvindo as pessoas, dialogando com as pessoas, que nós vamos cumprir o nosso propósito, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas na cidade de Manaus e também nas comunidades rurais e ribeirinhas. Segundo o diretor do Distrito de Saúde Rural, Raimar Carvalho, o projeto de reforma da Unidade Básica de Saúde Rural, Nossa Senhora Auxiliadora, busca atender mais a comunidade próxima. Na unidade do Cuieiras, nós estamos propondo que ela seja ampliada para aumentar a qualificação dos serviços que são prestados aqui. Então, nessa solicitação que foi passada para o nosso prefeito em exercício, nós estamos pedindo a ampliação de mais 2 salas para fortalecer a atenção básica que é prestada aqui para a comunidade do Cuieiras e atender as outras comunidades ao redor. Aí atendida aqui Arthur Vigílio, Frederico Veiga, Auxiliadora, e com a ampliação da unidade nós vamos ter o aumento da sala do consultório odontológico, uma melhoria no fluxo da unidade e também trazer a parte de endemias para dentro da unidade, que hoje ela é um anexo. Então a gente fortalece e amplia o serviço ao mesmo tempo. Já a Escola Municipal Ivan Júnior Saraiva de Barros recebe a construção de um poço artesiano para atender aos estudantes e à comunidade. A expectativa é de que na escola também possa ser construído mais um banheiro, além de melhorias pontuais no forro das salas de aula. Bem, mudando de assunto, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas decretou ponto facultativo hoje, dia 11 de agosto, pela celebração do advogado comemorado nesta sexta-feira. Por essa razão, o atendimento das unidades da instituição vão ser suspensas somente nesta sexta-feira. Vai ser mantido o atendimento em sistema de plantão para as áreas de família, civil, criminal, idoso e infância e juventude, das 8 da manhã às 5 da tarde, na unidade localizada na Rua Francisco José Furtado, no bairro São Francisco. Se você quiser saber algum tipo de informação, basta ligar para o telefone no 3663-8095. 3663-8095. O expediente nas unidades do Ministério Público Federal em todo o país também não terão expediente. 5h42, o Hemoan convoca urgentemente os portadores de sangue do tipo negativo. Isso porque, segundo o levantamento, a Fundação está com um desfalque de 144 bolsas de sangue do tipo negativo. Até a última segunda-feira, melhor dizendo, dia 7 de agosto, o banco possuía 656 bolsas e o necessário para não ter preocupação seria de 800. A chefe de departamento médico do Hemoan, Socorro Yutsever, lembra que é necessário os doadores seguirem algumas orientações para não desperdiçar o sangue doado. Porque a pessoa pode passar mal ter uma reação adversa durante a doação. Se você vier mal alimentado e dormir mal, você pode passar mal, né? Na hora que você está doando o sangue, apesar de você só doar 450 ml. Se a pessoa passar mal e já doou a bolsa toda e passou mal, não. É só que logo no início ele passar mal, aí não dá para coletar. Então eu não posso aproveitar, porque o anticoagulante que tem na bolsa, ele é padronizado entre 400 a 450 ml. Então, se eu coletar menos, eu não vou poder utilizar essa bolsa, porque eu vou ficar com mais anticoagulante. Ou seja, para doar sangue é necessário que o doador esteja bem alimentado, com sono em dia, dormido pelo menos 6 horas seguidas na noite anterior e de maneira alguma pode ter ingerido remédio nos últimos 15 dias ou bebidas alcoólicas. O doador precisa ter no mínimo 16 anos e no máximo 60. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. E os postos de combustíveis foram alvos de uma fiscalização da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor Procon Manaus. A blitz foi realizada em 12 estabelecimentos do ramo em bairros da Zona Centro-Sul e no centro de Manaus. 3 dos locais visitados receberam infrações por ausência do exemplar do Código de Defesa do Consumidor e por falta de informações sobre formas de pagamentos. Outro caso comum que recebeu a atenção da equipe de fiscalização é a aceitação somente de pagamentos em dinheiro por parte de alguns postos.
Conforme o Código de Defesa do Consumidor, o estabelecimento é livre para escolher a forma de pagamento, mas é necessário também informar com faixas na entrada do posto para que o consumidor fique ciente antes de adentrar então ao local. Segundo a assessora jurídica da Ouvidoria Iprocon Manaus, Patrícia Lima, é imprescindível que os postos de gasolina sinalizem de forma ostensiva as formas de pagamento que são aceitas e se há diferença de preço entre elas, sob pena de descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Foram lavrados apenas autos de constatação, ou seja, as empresas foram notificadas da irregularidade já no local, elas têm um prazo de defesa, o que a gente espera nesse prazo de defesa é que elas apresentem a adequação à norma, né? O erro, no caso, é o descumprimento da oferta. Após a lei que foi sancionada esse ano, elas podem até diferenciar o preço, o que elas não podem fazer é omitir essa informação do consumidor. Então, a partir do momento que elas diferenciam o preço, a informação acerca disso, ela tem que estar bem clara, ela tem que estar bem grande, exposta, para que o consumidor possa visualizar antes mesmo de entrar no posto. O Procon Manaus está localizado na Rua Afonso Pena, no centro da cidade de Manaus. Para você obter mais informações ou fazer reclamações e denúncias, basta ligar para o 0800 092 0111. 0800 092 0111, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 5 horas da tarde. Ajudar os produtores rurais do município de Rio Preto da Eva a melhorar as vendas de seus produtos. Esse é o objetivo do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, o IDAM, que leva hoje um grupo de empresários do Polo Industrial de Manaus para visitar as plantações de banana na região. Segundo o diretor-presidente do IDAM, Massami Miki, a ideia é aproximar potenciais compradores para os produtos, mas especificamente aqueles que exploram a questão da alimentação ou que possuem restaurante em suas fábricas, para conhecer as plantações de bananas da Associação de Produtos de Bananas do Rio Preto da Eva. O principal problema enfrentado pelos produtores é a venda dos produtos. Segundo o Massami, a questão do escoamento está resolvida com asfaltamento dos ramais, mas os produtores alegam que não tem mercado e que não conseguem vender, por isso eles estão perdendo seus produtos. A Associação dos Produtores de Banana de Rio Preto da Eva está localizada no ramal ZF9, no distrito agropecuário do município, e lá estão registradas cerca de 300 famílias que sobrevivem desse plantio de banana. 5h47. Tabatinga, Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá e a região do Japurá estão em alerta máximo na prevenção contra a febre aftosa, depois da confirmação de 4 casos da doença pelo Instituto Colombiano Agropecuário em 4 municípios. As informações são da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, ADAF, que aumentou a vigilância nos municípios da fronteira com a Colômbia, segundo a gerente de Defesa Animal, Joelma Silva. Vamos ouvi-la. Nós intensificamos as ações nos municípios de Tabatinga, Benjamin, no Japurá e Santo Antônio do Içá, que por onde são as principais entradas de animais que vêm da Colômbia e do Peru também. O nosso enfoque lá foi fazer a vacinação oficial e fazer também a vigilância ativa, que a gente chama, que é a inspeção clínica dos animais, que são os bovídeos, suínos, caprinos, ovinos. Uma contaminação do rebanho amazonense pode afetar a economia do estado e do país, uma vez que recentemente quase 2.000 bois morreram sob suspeita de outra doença, o botulismo, no Mato Grosso. Joelma Silva lembra que em uma escala de 1 a 10, o nível de alerta na região de Tabatinga é máximo, justamente para prevenir qualquer tipo de contágio. Seria o nível 10, né? A gente tem que estar em alerta constante. A gente tem tantos países ali, então é sempre uma questão de alerta o tempo todo. Essa ação nossa é para impedir que isso aconteça. A gente está fazendo uma ação para resguardar o nosso rebanho de qualquer possível entrada do vírus, né? No caso aqui no estado, e até prejuízo seria tanto para o estado quanto para o Brasil também. Mais de 100% das propriedades dessas regiões passaram por uma inspeção clínica, vigilância ativa, atualização de cadastro e também a vacinação contra a doença. Durante esta ação, os médicos veterinários da ADAF realizam a inspeção dos animais nas propriedades. O objetivo é de examinar os animais suscetíveis à febre aftosa e a aplicação da vacina contra a doença. O Amazonas gerou 1.888 vagas formais de emprego em julho deste ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED.
o Brasil gerou 35.900 vagas formais de emprego. No mês passado foram registradas 10.070 contratações e 8.182 demissões de trabalhadores com carteira assinada no Amazonas. E em junho, o estado fechou o mês com redução no número de empregos formais. Ao todo, foram 9.415 contratações e 9.516 demissões. Só fazendo uma correção, Ítalo, o nível de emprego não chega na casa de 1 milhão. O Amazonas gerou 1.888 vagas formais de emprego em julho deste ano. Bem, e o deputado Dermilson Chagas, do PEN, fez um balanço desses dados apresentados sobre o crescimento dos empregos no Amazonas. Nós estamos já caminhando para o final do ano e existe mudança de novos produtos para atender uma demanda de mercado. O distrito implanta novas linhas para atrair os consumidores e aumentar as vendas. Nessa expectativa, existe uma contratação ainda muito tímida, pelo que nós já perdemos de postos de trabalho. Isso só vai refletir mesmo a partir de setembro, outubro, porque todo mundo estava esperando também uma reforma trabalhista, que agora já está resolvido no Congresso Nacional, entra em vigor a partir da publicação 120 dias e que o empresário vai se sentir mais seguro, né? Além das outras reformas que estão por vir, como a previdenciária. Isso pode dar mais segurança ao empresariado, mais estabilidade de retorno financeiro para eles e eles vão voltar a contratar se Deus quiser. O comércio é o último a sentir esse efeito, porque ele está na ponta vendendo, esperando um dinheiro excedente do consumidor, que é o 13º, que são as férias, né? Pode ser uma demissão, pagamento também de dívidas, uma série de coisas desse tipo podem animar sim o comércio e a indústria a produzir mais. De acordo com o Ministério do Trabalho, em julho deste ano, 5 setores da economia admitiram mais do que demitiram no estado. O setor que mais contratou foi a indústria de transformação, com 570 vagas abertas. O comércio fechou o período com 518 contratações, seguido do varejista com 504 vagas formais no período. Já a agricultura, criação de animais, extrativismo vegetal, fechou com 404 admissões e a construção civil com 353 admissões. Por outro lado, os setores de produção minerais não metálicos, extrativista mineral, transporte e comunicações tiveram redução no número de geração de empregos. E o Conselho de Administração da Suframa CAS realizou ontem, em Boa Vista, Roraima, reunião ordinária de número 280. Na ocasião foram aprovados 41 projetos industriais e de serviços que somam investimentos totais de 317 milhões e 800 mil dólares. E estima que a geração de 1.727 empregos ao longo dos próximos 3 anos. Dos 41 projetos aprovados, 13 são de implantação e 28 de atualização, ampliação ou diversificação. Um dos destaques na área de abrangência da Suframa é o projeto de implantação aprovado para o preparo de ração para animais. Outro aprovado foi o projeto para a produção de unidades condensadoras e evaporadoras para condicionadores de ar do tipo split system e condicionadores de ar de janela ou de parede com mais de um corpo. Esta foi a segunda reunião do CAS realizada fora de Manaus em 2017. A primeira foi em Macapá, no Amapá, no dia 11 de maio, dando continuidade à retomada do caráter itinerante dos encontros após 9 anos de reuniões realizadas aqui na capital amazonense. Jornal Primeira Hora. 5h54, o eleitor que não justificar voto por 3 vezes consecutivas pode perder o título de eleitor. O prazo é até o dia 5 de outubro. As informações com Vitória Lima. No último dia 6 de agosto, o eleitor que não votou na eleição suplementar para governo do Amazonas tem 60 dias para justificar. Segundo Valdinei Siqueira, titular da Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral, a justificativa só pode ser feita se o eleitor estiver fora do domicílio eleitoral no dia da eleição. Ele se identifica no cartório eleitoral, eles vão fazer uma consulta, vão verificar que ele não votou e ele vai poder fazer a justificativa. Isso se ele estava fora
do seu domicílio eleitoral no dia da eleição, porque, por exemplo, se eu voto em Manaus e não votei, então não tem justificativa. A menos, é claro, que eu estivesse doente, algum impedimento assim de caso fortuito fosse maior, mas não pode justificar quem está na mesma cidade e vota nessa cidade, entendeu? Só pode justificar quem está fora da cidade ou fora do estado. Ainda segundo Siqueira, quem não votou no primeiro turno não está impedido de votar novamente. Se deixar de votar por 3 vezes consecutivas e não justificar, o eleitor pode perder o título e ficar impedido de participar de concurso público, ter aposentadoria e não vai conseguir emitir o passaporte, além de pagar multa. Vitória Lima, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. E ainda falando em política, Carlos, a propaganda eleitoral gratuita para o segundo turno começa amanhã. Os detalhes foram definidos ontem em reunião no Tribunal Regional Eleitoral, o TRE Amazonas. Por sorteio, o candidato Amazonino Mendes, da coligação Movimento pela Reconstrução do Amazonas, dá início à propaganda. Em seguida, entra a propaganda do candidato Eduardo Braga, da coligação União pelo Amazonas. Os candidatos vão ter direito à mesma duração de propaganda. Serão 5 minutos para cada, em 2 blocos por dia, de segunda a sábado. Além disso, os candidatos têm direito a 30 minutos de inserções comerciais distribuídas na programação, segundo o juiz da propaganda eleitoral, Celso Antunes da Silveira Filho. O Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Amazonas entrou com um pedido junto ao TRE Amazonas para reduzir o tempo de duração dessas inserções. A sugestão é passar de 30 minutos para 14 minutos. Esse pedido ainda deve ser julgado pela Corte do Tribunal Eleitoral. 5h56, vamos às ruas de Manaus, que Yolanda tem informações. Carlos, vamos falar agora sobre um caso que aconteceu ontem à tarde. Mulheres gestantes ficaram sobre a mira de um revólver. Isso aconteceu lá na unidade básica de saúde, localizada na comunidade São João, no quilômetro 4 da BR-174, na zona rural de Manaus. E nos últimos meses nós temos sempre noticiado assaltos dentro de unidades de saúde, também aqui em Manaus, nas avenidas principais, em várias zonas da capital, e dessa vez eles acabaram entrando nessa unidade. Isso foi ontem por volta das 11 horas da manhã. 2 homens armados com uma faca e um outro revólver aguardaram abrir a UBS por volta das 8 horas e entraram e já anunciaram um assalto. Uma funcionária de 53 anos relatou que os suspeitos estavam todos armados e ainda colocaram o revólver na barriga de uma grávida de 7 meses. Agora você imagina um momento de pavor que essas mulheres grávidas passaram ontem. Os criminosos chegaram em um Fox de cor prata, placa ainda não identificada, levaram celulares, bolsas, pertences dos funcionários. A polícia militar foi acionada, fez ainda uma busca ali nos arredores dessa UBS, mas infelizmente não encontrou esses criminosos. A gente espera que essa unidade tenha câmeras de segurança para que a polícia possa chegar a esses 3 homens que fizeram essas mulheres grávidas recém dentro dessa UBS que fica no quilômetro 4, lá na BR-174, uma unidade de saúde na comunidade São João, no quilômetro 4. Ítalo e Carlos. E o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, CONDEC, vereador Álvaro Campelo, do PP, enviou um ofício à Manaus Ambiental pedindo esclarecimentos sobre denúncias de irregularidades que estão sendo cometidas pelas empresas terceirizadas encarregadas de cortes e religações de água em todas as zonas da cidade. Segundo as denúncias, a Manaus Ambiental estaria aplicando multas aos consumidores referentes à suposta violação de lacre dos medidores de água que os consumidores afirmam não ter cometido. A justificativa seria que os funcionários das terceirizadas estariam praticando esse ato de violação para, em seguida, acusar os moradores e assim aumentar o faturamento nas contas mensais. A CONDEC tem registrado um crescente número de reclamações desse tipo de natureza nas últimas semanas em diversos bairros da cidade de Manaus. Para tratar da questão, a CONDEC realizará a primeira audiência no dia 28 de setembro, na Sala de Defesa do Consumidor.
Até lá, a comissão está orientando a todos os consumidores que se sentirem prejudicados com as ações da Manaus Ambiental relacionadas às acusações de violação de lacres a registrar denúncias na Câmara Municipal. Polícia. São 6h04. Vamos às ruas de Manaus saber as informações da madrugada e desta manhã de sexta-feira com Yolanda Mendes. Carlos, vamos agora às notícias do Instituto Médico Legal. Deu entrada no IML, na verdade foi reconhecido ontem à noite o corpo do Johnny Penedo Barbosa, de 29 anos. Os familiares do Johnny Penedo tiveram no Instituto Médico Legal para reconhecer o corpo. Ele foi vítima de arma branca e agressão física no dia 9 de agosto na Rua Belém, na comunidade Portelinha. Deu entrada no IML vítima de estrangulamento seu Francisco de Assis Nunes da Silva, de 53 anos. Esse crime aconteceu na Rua Pastor Crisóstomo, no bairro Nova Cidade. Vítima de agressão física lá na comunidade, na zona rural, a M010, o Iron Nascimento Bandeira, de 28 anos. Vítima de arma de fogo, o Igson Freitas da Silva. Esse homicídio aconteceu lá na Travessa 1, no núcleo 16, no bairro Novo Aleixo. Também deu entrada no Instituto Médico Legal uma ossada humana que foi encontrada ontem à tarde lá no ramal do Brasileirinho. Ontem à noite, uma noite bem movimentada, noite e madrugada, com muitos homicídios. Arma de fogo, vítima de arma de fogo lá no Parque Residencial Prosamin, no bairro Santa Luzia, o Júnior Correia de Lima, de 31 anos. E foi encontrado morto na Avenida Perimetral. A causa da morte ainda não foi identificada. Lá no bairro Colônia Terra Nova, um homem de 30 anos que foi identificado pelo Instituto Médico Legal como James Cardoso Rocha, de 30 anos. Esse corpo foi encontrado ontem às 10 horas da noite na Avenida Perimetral. Ontem também um crime chamou muita atenção, a Ilsevane Silva Falcão, de 38 anos, que foi assassinada, foi morta na frente dos próprios filhos, uma criança, inclusive, de 4 anos de idade. Ela estava voltando de uma igreja lá no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus. O crime aconteceu por volta das 9 horas da noite. A polícia já está investigando quem seriam os autores desse crime. De acordo com informações repassadas pela polícia, pelos policiais que atenderam ali a ocorrência, a mulher estava na rua 1º de Maio, lá na Compensa, estava voltando para a sua residência. Ela tinha acabado de participar de um culto, estava com os seus filhos, também com alguns amigos, quando foi abordada por 2 homens em uma motocicleta. E testemunhas informaram à polícia que, após abordar essa senhora, o atirador ainda pediu para que ela sentasse e ele disse que iria realmente matá-la. A família também relatou que ela vinha sofrendo ameaças há algum tempo, mas que ela não contava para a família que tipo de ameaças e o porquê dessas ameaças. A dupla que matou essa senhora estava sem capacete e fugiu após atirar. A autônoma foi atingida por 3 disparos de revólver calibre 38. Os tiros atingiram a mulher na cabeça. E agora a Delegacia de Homicídios está investigando esse crime. Infelizmente, mais um crime que aconteceu na cidade. Essa senhora que estava voltando da igreja e acabou sendo morta na frente dos próprios filhos. Voltamos aos estúdios. E ainda dando informações de polícia, Gelson Lima Carnaúba, apontado como um dos chefes de uma facção criminosa de Manaus, vai voltar a cumprir o regime disciplinar diferenciado do Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. A decisão foi tomada por desembargadores da 7ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Carnaúba, conhecido como Mano G,
voltou a ser colocado no regime disciplinar diferenciado após o desembargador Márcio Antônio Rocha analisar informações concedidas pelo Ministério Público Federal. Os dados indicavam que Carnaúba ordenou o massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim, ocorrido em 1º de janeiro deste ano, de dentro da penitenciária federal, através de familiares que o visitavam na unidade. Considerado a mais dura situação de encarceramento, o regime disciplinar diferenciado é uma sanção aplicada ao preso que comete faltas graves dentro do sistema penitenciário. Quando um preso entra neste regime em um presídio federal, ele vai para um setor separado das demais vivências. Nesse setor, ele tem banho de sol, mas em um anexo da própria cela. A lei prevê que o preso em regime disciplinar diferenciado fique isolado de outros presos, como se estivesse mesmo em uma espécie de solitária, mas com apoio psicológico. O objetivo é que ele não se comunique com os outros presos. E Emerson de Souza Arivalo, de 19 anos, Luiz Fernando Pinto Ribeiro, de 28, Marcelo de Souza da Silva, de 32 e Milton de Lima Torres Júnior, de 22, foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas e roubo. O fato ocorreu na rua Novo Airão, bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. Conforme o titular do 13º DIP, o delegado Jander Mafra, o grupo era investigado após fazer um roubo a uma casa na comunidade Gustavo Nascimento, bairro Cidade Nova. O crime ocorreu na segunda-feira, dia 7, e na ocasião, os suspeitos fizeram uma família refém e levaram do lugar relógios, televisores, celulares e diversos objetos pertencentes à família. Após denúncia que o grupo estava em um carro alugado, indo devolver a uma locadora de veículos, a polícia foi até o local. Lá efetuaram o flagrante e, além da prisão, ainda encontraram 18 trouxinhas de pasta base de cocaína, porções pequenas de maconha, além de um simulacro de arma de fogo. Na unidade policial, em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública, o SISP, foi constatado que todos os suspeitos têm passagens pela polícia por roubo. E hoje vão ser incineradas 2,5 toneladas de drogas, entre cocaína e maconha, apreendidas no período de abril a julho deste ano. O processo vai começar por volta das 9 horas da manhã, nas instalações de uma empresa de produtos químicos e reciclagem, localizada na segunda etapa do bairro Distrito Industrial. Segundo a Polícia Civil, as drogas que serão incineradas representam a somatória de 4 meses de apreensões, realizadas na capital e no interior, por todos os órgãos que compõem o Sistema de Segurança Público do Estado. No último procedimento realizado no dia 12 de abril deste ano, foram incineradas 3 toneladas de drogas. Agora serão 2,3 toneladas de maconha e 200 quilos de cocaína. Grande parte dessa droga que será incinerada é fruto de apreensões do Departamento de Investigação sobre Narcóticos. 2 corpos não reconhecidos, ou seja, que não foram reclamados por familiares no Instituto Médico Legal, o IML, vão ser sepultados, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A medida é realizada em conformidade com a Lei 8.501, de 30 de novembro de 92. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informa que o sepultamento se faz necessário devido à lotação da Câmara Fria e pelo estado de decomposição dos corpos, uma vez que todas as tentativas para tentar encontrar os familiares foram feitas sem sucesso. Os 2 homens que se encontram no IML são João Alzete R. da Silva e Anísio de Souza Carlota. O sepultamento está previsto, então, para ocorrer no próximo dia 30 de agosto, que é uma quinta-feira, às 2 horas da tarde, no cemitério Nossa Senhora Aparecida, lá no Tarumã. Só repetindo, então, o nome deles, eles têm identificação, então, pelo IML, seu João Alzete R. da Silva e Anísio de Souza Carlota. Portanto, alguém que conhecer estas 2 pessoas ainda pode avisar familiares para que possa ir buscar os corpos e a família também participar aí de um enterro mais digno aos 2. E agora, mudando de assunto, 6 horas e 13 minutos, em apenas um dia, o programa Bolsa Idiomas recebeu 3.351 inscrições, uma média de 139 por hora.
Os interessados têm até o dia 20 de agosto para acessar o portal da Escola de Serviço Público Municipal Inclusão Socioeducacional e concorrer a uma das 12.125 vagas ofertadas. As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente no portal esp.manaus.am.gov.br. Para participar, o candidato precisa morar em Manaus, ter 16 anos de idade ou mais, estar cursando ou ter concluído o ensino médio e não ter renda familiar per capita superior a um salário mínimo e meio. A diretora-geral da ESP, Estela Cirino, destaca que a alta procura é devido à busca das pessoas por uma oportunidade de se destacar no mercado de trabalho. Em um momento de difícil inserção no mercado de trabalho, como estamos presenciando, o conhecimento de uma língua estrangeira pode ser o diferencial para a conquista de uma vaga de emprego, além de ser também uma realização pessoal. Esse cenário se reflete no alto número de solicitações que tivemos em 24 horas da abertura das inscrições. A população quer uma oportunidade. Os interessados têm até o dia 20 de agosto para acessar o portal esp.manaus.am.gov.br e concorrer a uma das 12.125 vagas que o programa Bolsa Idiomas oferta nessa edição. A primeira edição do ano, realizada entre fevereiro e março, ofertou 15.773 vagas. Com isso, o programa de bolsas fechará o ano ofertando mais de 27 mil bolsas de 50% e 75% e 100% em instituições de ensino de língua estrangeira da capital. E a área missionária São Lourenço, localizada na zona centro-sul de Manaus, vai promover no próximo domingo, dia 13 de agosto, a 5ª festa religiosa em honra ao seu padroeiro. O pároco de São Lourenço, padre João Paulo, faz um convite para quem deseja participar da festa. É com muita alegria que venho convidar você e sua família para participar da festa em honra ao nosso padroeiro São Lourenço. Será neste domingo, dia 3 de agosto, às 17 horas, na comunidade de São Paulo Apóstolo, Jardim Primavera, Parque 10. Nesse dia teremos uma procissão luminosa e em seguida uma missa campal e solene, celebrado por nosso querido arcebispo Dom Sérgio e celebrado por padres e os diáconos. Sendo o Dia dos Pais, também haverá uma homenagem à bênção especial a todos os pais presentes. São Lourenço foi o primeiro dos 7 diáconos a serviço da Igreja de Roma. Ele era o assistente do Papa nas celebrações e na distribuição da Eucaristia. Dando continuidade aos festivais folclóricos dos bairros, 13 bairros realizam seus festejos a partir de hoje, até domingo. Entre eles estão o bairro Alvorada 2, na Zona Oeste, e o bairro Mauazinho, na Zona Sul. As festas, que iniciam a partir das 7 horas da noite, contam com apresentações de cirandas, quadrilhas, shows, além de barracas com comidas típicas. O 6º Festival Folclórico de Dança Nordestina do bairro Mauazinho será realizado na Avenida Arica, antiga Avenida Rio Negro. Na Zona Oeste, quem fará a festa é o bairro Alvorada 2, no 12º Festival Folclórico da Rua 12. Além do Mauazinho e Alvorada 2, os bairros Cidade Nova, Zumbi 1, Compensa 1, Monte das Oliveiras, Lírio do Vale, Mauazinho, Santo Antônio e São José dos Campos realizam festivais neste fim de semana. A programação completa do Festival Folclórico dos Bairros pode ser consultada pelo site, anote aí, vivamanaus.com, vivamanaus.com. 6h18, já chegou aqui aos estúdios da Rádio Rio Mar Samara Souza. Ela e Gessilene Salles logo mais vão apresentar o Rio Mar em Notícias, que traz aí entrevistas, traz dicas de especialistas, muita informação. E aí durante 2 horas elas comandam este programa que está um sucesso. Bom dia, Samara, quais os destaques para hoje? Bom dia, Carlos, bom dia, Ítalo, e bom dia também ao Anderson, que está na mesa de áudio, e você que acompanha a nossa programação pela 103,5 de qualquer ponto desse belo estado amazonense. E vamos conversar no Rio Mar em Notícias, primeira edição, com a Patrícia Lima, que é assessora jurídica do Procon Manaus. O assunto é que o Procon Manaus realizou ontem uma fiscalização preventiva com o foco nas vendas para o Dia dos Pais.
shoppings e lojas do centro da cidade foram vistoriados. Vamos saber o resultado dessa fiscalização. E lembrando que o Dia dos Pais é domingo, dia 13, a gente vai saber também os desafios que os pais enfrentam. É isso mesmo, vamos ouvir histórias de pais que mostram o quanto são especiais. Você vai conferir também o quadro Rio Mar em Debate desta sexta-feira, uma discussão sobre as políticas de cotas no Brasil. Será que a concorrência ficou desleal com o sistema de cotas no país ou esse sistema é imprescindível para reparar um erro do passado, principalmente com negros e índios? Você também vai poder participar do Rio Mar em Debates por meio do WhatsApp 991425676. Tudo isso e muito mais no Rio Mar em Notícias, primeira edição, logo mais às 7 da manhã. Obrigado, Samara. A gente continua com informações de cultura, então. O 37º Festival Folclórico do Parque 10 vai encerrar a sua programação no próximo domingo, dia 13 de agosto. O evento teve início no dia 7 de julho e durante todas as noites se apresentaram no palco do evento mais de 120 grupos, entre danças internacionais, nordestinas, cirandas e quadrilhas. No local estão disponíveis também mais de 250 barracas espalhadas por todo o complexo do CSU. Há opção gastronômica para todos os tipos de gostos. O festival conta ainda com um parque de diversões para a alegria da garotada. Até a última noite de festival, agentes da CIMASD vão estar no local orientando e sensibilizando o público sobre as ações em defesa da garantia de direitos das crianças e adolescentes, sobre o combate ao trabalho infantil e à exploração sexual infantil. Mais de 100 servidores estão atuando todas as noites desde o começo do festival. A população pode ajudar nas ações do órgão municipal, denunciando casos encontrados por meio do 0800 092 1407 ou também pelo 0800 092 6644 ou pelo Disque 100. Chegou a hora de esporte. Seleção brasileira vai fazer treino aberto ao público na Arena da Amazônia em setembro. Quem traz detalhes sobre este evento que vai ser muito esperado aqui em Manaus é Bruna Elander. Entre os jogos contra o Equador em Porto Alegre e Colômbia em Barranquilha, nas eliminatórias da Copa do Mundo, a seleção brasileira vai passar por Manaus e tem um treino aberto ao público programado para a Arena da Amazônia no dia 2 de setembro. O coordenador técnico da seleção, Edu Gaspar, é quem confirma a programação. Devido à distância que nós temos entre Porto Alegre e Barranquilha, que são de 7h30, nós decidimos em conjunto aqui fazer uma parada na cidade de Manaus, para que nós possamos aclimatar com a cidade de Barranquilha, que nós temos um clima muito parecido. Treinaremos na Arena da Amazônia, faremos um treino aberto no sábado, que o povo da Amazônia possa ter um contato inicial com os nossos atletas, para que eles possam sentir a vibração da seleção brasileira, para que nós possamos estar próximos a eles. O técnico Tite lembra que essa aproximação da seleção com o público faz parte do plano de trabalho dele e da delegação. Nós temos sempre a atenção de aproximar o lado humano com o profissionalismo e talvez retribuir tudo aquilo que Manaus nos trouxe. Aí eu lembro do jogo contra a Colômbia, foi o jogo mais difícil, mais tenso de todos. A compreensão do torcedor e o apoio, o carinho que Manaus trouxe para mim, eu não sabia, de repente estavam cantarolando, eu não sabia o que era. Daqui a pouco eu vi que era me homenageando, e me homenageando, estava homenageando toda a comissão técnica que me emocionou. Segundo Tite, o treino aberto em Manaus é uma forma de retribuir o carinho recebido pela seleção quando passou pelo Amazonas e derrotou a Colômbia por 2-1 pela 8ª rodada das eliminatórias. O 2-1 e a torcida apoiando num momento difícil, num jogo muito, muito, muito complicado. Talvez tenha sido o segundo gol, um dos gols que eu mais vibrei também, pelo nível da seleção da Colômbia também. Então a gente tem um carinho também e aproximação com o pessoal. As informações sobre a programação da seleção foram divulgadas nesta quinta-feira durante o anúncio da convocação para os 2 próximos jogos da equipe nacional. Os atletas chamados e que vêm a Manaus são
goleiros Alisson, da Roma, Cássio, Corinthians, Ederson, Manchester City. Defensores, Daniel Alves, Paris Saint-Germain, Fagner, Corinthians, Felipe Luiz, Atlético de Madrid, Marcelo, Real Madrid, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Miranda, Internacional de Milão, Rodrigo Caio, São Paulo, Thiago Silva, Paris Saint-Germain. Meio-campistas, Casimiro, Real Madrid, Fernandinho, Manchester City, Juliano, Zenit, Luan, Grêmio, Paulinho, Guangzhou, Felipe Coutinho, Liverpool, Renato Augusto, Beijing, William, Chelsea. Atacantes, Firmino, Liverpool, Gabriel Jesus, Manchester City, Neymar, Paris Saint-Germain, Tyson, Shakhtar. O duelo com o Equador é no dia 31 deste mês e contra a Colômbia é dia 5 de setembro. Brunelander, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Aí uma boa oportunidade, hein, Ítalo, de ver aí essas celebridades do esporte, do futebol brasileiro, né? Você não vai perder, né, Carlos? Não, a gente vai comparecer lá, dependendo de quantas pessoas devem estar lá, porque às vezes brigar muito para ver evento assim não é muito minha praia. Olha aí, Vila Olímpica de Manaus retoma atividades esportivas com 150 novos inscritos. As modalidades ofertadas beneficiam cerca de 2.000 alunos. A gente volta com informações com Samara Souza. A Vila Olímpica de Manaus oferece de graça 12 modalidades esportivas destinadas para crianças e adolescentes com idades entre 8 e 16 anos. No projeto são disponibilizadas aulas em 2 turnos, manhã e tarde. Modalidades como futsal, vôlei e judô são as favoritas do público. Segundo a chefe do Departamento de Desporto da SEGEL, Lilian Valente, além da prática de esporte, o projeto ajuda na socialização das crianças. Atualmente nós temos cerca de 1.530 alunos praticando, né? E nós temos algumas vagas que nós abrimos agora para o segundo semestre. Então, depois dos Jogos Escolares, que é um evento grande onde participam várias escolas, nós abrimos mais vagas porque há uma procura muito grande por esses alunos, né? O programa está aberto para qualquer pessoa, né? Para qualquer criança. Mas nós temos recebido bastante crianças aí com problemas de marginalização, de socialização, de enfermidade, então nos procuram e essas crianças são assim, para a gente é onde mais nós queremos atingir, que é exatamente para socializar. Também tem esse objetivo, além da massificação, a questão da socialização também dessas crianças, para que elas possam desenvolver aí a cidadania delas. Foi pensando na socialização que a universitária Juliana Santos matriculou o filho de 11 anos no projeto. Ela diz que conseguiu convencê-lo a trocar os jogos de videogame em casa pelas aulas de futsal. Ele é muito preso em videogame, preso dentro de casa, sabe? Ele gosta muito de estar em casa, ele é uma criança assim meio sedentária, né? Hoje em dia a gente sabe que a maioria das crianças são assim. Então eu faço questão de trazer ele para ele interagir, para ele socializar, entendeu? Para ele sair assim um pouco daquele jogo virtual. Conforme Liliane Valente da SEGEL, quem tiver interesse em participar ainda tem vagas em algumas modalidades do projeto. Durante o ano todo, o pai ou a criança pode vir procurar a instituição que dentro das modalidades onde há vagas, elas podem adentrar. E se não conseguiu esse ano, ou se tem algum problema esse ano de alguma dificuldade, o ano que vem também nós abrimos, a partir de fevereiro, nós abrimos novas vagas para o ano de 2018. A Vila Olímpica de Manaus está localizada na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, próximo ao Hospital Tropical, na zona centro-oeste de Manaus. Samara Souza, Rádio Rio Mar. Jornalismo total. Jornal Primeira Hora. Jornal Primeira